Muitos objetos têm pequenos segredos, recursos ocultos que podem mudar sua vida, ou pelo menos a maneira como você usa o objeto, se você parar para descobri-los. Dos segredos por trás das filas em copos para bebidas, até o motivo pelo qual você costuma encontrar pompons em chapéus, aqui estão 10 coisas que você não sabia que têm usos secretos ocultos. Número 10. Pompons em cima de chapéus. Os pompons em qualquer situação são certamente o cúmulo da futilidade. Quem inventou o pompom? E por que eles não estavam inventando algo melhor com o seu tempo? Bolinhas fofinhas para garotas se apresentarem em eventos esportivos americanos são muito boas, mas não são o tipo de coisa que você levaria se estivesse prestes a ser despachado em uma ilha deserta. Ou será que sim? Um dos lugares mais interessantes onde os pompons aparecem é em cima dos chapéus de inverno. Se você pensou que é uma função ridícula para um objeto ridículo, pense de novo. Os pompons em cima dos chapéus costumavam ser usados pelos marinheiros para se protegerem ao trabalharem embaixo do convés, onde bater a cabeça em tetos baixos e vigas era um acidente comum. Qualquer pessoa alta pode lhe contar tudo sobre isso. Como é fácil simplesmente ficar de pé e, por causa de sua altura, bater a cabeça no batente de uma porta. Se você estiver indo para uma ilha deserta, leve um chapéu com pompom. Você vai precisar dele para a viagem de barco. Número 9. Aquele pequeno botão na parte inferior do espelho retrovisor. Os espelhos retrovisores são um exemplo clássico do tipo de objeto que temos por segurança. Quantas vezes o seu instrutor de direção gritou com você para olhar pelo retrovisor? Sejamos honestos, era a sua função principal, mas você já deve ter notado algo no retrovisor. Por exemplo, aquele botão na parte inferior dele. O que isso faz? Ele desempenha uma função vital, mas que você nunca iria descobrir simplesmente pressionando. Você já dirigiu à noite e se viu cego pelas luzes de carros atrás de você, refletindo no espelho retrovisor em seus olhos? Aquele pequeno botão na parte inferior do espelho muda para o modo noturno, com um reflexo mais escuro que reduz o brilho das luzes do carro. A dor que você poderia ter salvado em suas retinas se soubesse. Agora você sabe. Número 8. Limpadores de cachimbo. O limpador de cachimbo agora é conhecido como uma ferramenta essencial de artesanato. Eles podem ser torcidos juntos para fazer alguns designs incríveis e são populares em todo o mundo, especialmente no Japão, onde o artesanato é conhecido como arte mogol. Mas esses limpadores de cachimbos artesanais têm uma história surpreendente. Quer dizer, tá meio que no nome. Pode ser exagero dizer que o segredo oculto do uso de um limpador de cachimbo é para limpar o cachimbo, mas quando foi a última vez que você viu alguém fumando cachimbo? Esses tipos de escovas que consideramos ótimas ferramentas para artesanato, antes eram destinados apenas para remover umidade e resíduos de cachimbos. Os cachimbos desapareceram do mainstream em algum momento entre as duas guerras mundiais, mas o poderoso limpador de cachimbo surgiu, mais popular do que nunca. Em muitos aspectos, o limpador de cachimbo é uma espécie de alpinista social, do mundo áspero e robusto dos cachimbos de tabaco ao mundo boêmio do artesanato. Número 7. Remendos que não são adequados para remendar. Você já se perguntou para que servem aqueles pequenos remendos de tecido que vêm nos seus novos jeans caros ou tops de grife? Talvez pareça óbvio demais para desperdiçar o seu tempo. Eles estão lá para que você possa remendar a roupa quando o desgaste estiver demais, certo? É errado. Não é como se você tivesse as habilidades organizacionais para manter um pequeno pedaço de roupa seguro até precisar dele meses ou anos depois. Mesmo se, por algum pequeno milagre, você encontrasse o remendo certo, seria possível costurá-lo sem fazer com que parecesse o trabalho de uma criança de 7 anos, solto em uma máquina de costura? As empresas de roupas estão totalmente cientes de sua incompetência, e o verdadeiro propósito do pequeno remendo é permitir isso. O remendo é para que você possa testar vários detergentes para uma roupa em uma área segura do tecido, de forma que, se um produto não for adequado, ele apenas vai estragar o remendo, em vez de suas roupas ultra caras. Tudo faz sentido agora. Número 6. Os pontinhos pretos no para-brisa dos carros. Existem coisas que vemos e não vemos ao mesmo tempo. Quase todo mundo já percebeu, em um momento ou outro, uma característica intrigante dos para-brisas de carros: os pequenos pontilhados ao redor da borda do para-brisa. Nós os vemos sempre que entramos no carro, mas você já se deu ao trabalho de descobrir qual a função deles? Os pontos pretos são parte do que é conhecido como frita, uma faixa de esmalte preto que conecta o para-brisa à estrutura do carro. Um trabalho muito importante, já que você não quer que o para-brisa voe em alta velocidade. A frita também oferece proteção do sol, tanto para o elo que mantém o para-brisa no lugar, quanto para o motorista do carro. Esses pequenos pontos pretos ajudam a bloquear e dispersar o brilho da luz solar nas bordas do para-brisa. Mas por que eles são pontos e por que não apenas uma linha preta sólida? É principalmente cosmético. Os pontos permitem uma transição mais suave da solidez da frita para a transparência da janela.
Número 5. Moedas com bordas estriadas. Aqui está outra característica que encontramos quase todos os dias e mal notamos: as bordas estriadas das moedas. Para que servem? E por que as moedas não são apenas redondas e lisas? A resposta é um tributo à engenhosidade dos criminosos e daqueles que se propuseram a frustrá-los. Na época em que as moedas eram feitas de prata real e ouro, almas intrépidas procurando fazer algum dinheiro extra raspavam as moedas, coletando-as a paras e as vendendo literalmente, transformando dinheiro em mais dinheiro. Os desmancha-prazeres na Casa da Moeda dos Estados Unidos acabaram com isso em 1792, introduzindo bordas estriadas, pois tornariam óbvio se uma moeda tivesse sido adulterada. Porque, no entanto, a prática continua hoje em dia, sendo que as moedas nem mesmo são feitas de metais preciosos. As saliências ainda ajudam a deter a falsificação, uma vez que qualquer coisa que torne o desenho de uma moeda mais complexo a torna mais difícil de clonar. E acontece que as saliências também são úteis para deficientes visuais. Elas fornecem textura extra para a borda das moedas, que o ajudam a dizer, pelo toque, qual moeda você está segurando. Número 4. Finalidade dos pacotes de sílica gel em caixas. Você provavelmente já viu um desses pacotinhos quando abriu uma caixa de sapatos novos. Com certeza você já pensou em abri-los, mas antes de jogá-lo na lixeira com o resto da embalagem, vamos ao fundo disso de uma vez por todas. O que a sílica gel realmente faz? A sílica gel é um dessecante. Essa é uma palavra chique para algo que é extremamente seco. Uma qualidade útil quando você está em uma caixa com coisas que as pessoas querem manter frescas. O gel de sílica é tão seco que pode reduzir a quantidade de umidade em um recipiente fechado pela metade ao absorver a umidade. Um feito bastante impressionante para um pacote minúsculo. É por isso que você deve guardá-los da próxima vez que conseguir um. Vale a pena colocar um pacote em gabinetes ou molduras para ajudar a manter documentos e fotos importantes seguros. Ele também pode ser reutilizado após saturação, sendo aquecido a 150 graus Celsius. Isso quer dizer que o sílica gel é perfeito para a próxima vez que você derrubar seu telefone na água. Esqueça o arroz. Basta colocar o seu telefone em uma bolsa Ziploc cheia de pacotes de sílica gel e seu telefone vai ter mais chances de funcionar corretamente, sendo reparado de danos causados pela água. Talvez seja a hora de parar de jogar fora esses pacotes de sílica gel e encontrar os seus próprios usos para eles. Número 3. Garrafas de cerveja de cor marrom. Pode ser verdade que o álcool mata as células cerebrais, mas também pode nos fornecer a capacidade de ver as coisas sob uma nova luz e questionar o que consideramos corriqueiro. Talvez, num desses devaneios alcoólicos, você de repente tenha olhado para a garrafa à sua frente e pensado: por que é marrom? Historicamente, as garrafas de cerveja eram verdes, mas isso mudou na década de 1930, quando foi descoberto que as garrafas marrons impediam que a cerveja fosse vítima de um fenômeno desagradável, conhecido como skunkiness. A cerveja skunk literalmente cheirava a gambás, um fenômeno causado pela exposição prolongada à luz, levando a uma reação química semelhante à usada pelo animal mais odioso da natureza. Como as garrafas marrons são muito superiores no bloqueio da luz visível e ultravioleta, elas protegem melhor a cerveja do que outras cores da classe. Algumas cervejarias ainda embalam cerveja em vidro transparente ou verde, mas se você quiser que sua cerveja esteja protegida da ameaça de skunkiness, como você certamente faz, certifique-se de escolher uma cerveja com garrafa marrom na loja. Número 2. Pequenas saliências nos pneus dos carros. Esse é para os olhos de águia de verdade. Se você olhar para o pneu de um carro, vai notar que a borracha lisa entre cada barra do pneu tem pequenas saliências de plástico estranhas, que se projetam em intervalos. As saliências parecem o produto de uma fabricação preguiçosa, como pedaços de borracha em excesso que não foram alisados, mas na verdade desempenham uma função crucial. As saliências marcam a altura mínima legalmente segura para a banda de rodagem do pneu. Se a barra for mais alta do que as saliências, você está seguro. Se a banda de rodagem estiver gasta a ponto de ficar na mesma altura das saliências, seus pneus não estão mais em condições de uso e precisam ser substituídos. Número 1. As linhas de copos estão lá como medidas. Os copos de festa são um símbolo de liberdade, especificamente a liberdade de beber muita cerveja em festas de faculdade, antes de acabar desmaiando e acordar no meio de algum arbusto. Você sabia, no entanto, que tudo poderia ter sido diferente se você soubesse o real significado das linhas nos copos? As linhas que circundam alguns copos em várias alturas não existem simplesmente para ajudá-lo a segurá-los, embora também ajudem. Eles atuam como medidas para certos tipos de álcool. A linha inferior marca a altura de 30 ml de bebida alcoólica, uma dose padrão.
uma linha superior de 150 ml, uma recomendação para uma taça de vinho padrão, e uma das linhas superiores mostra a altura para encher o copo para dar a si mesmo 355 ml de cerveja. Uma empresa que produz esses copos, chamada Solo, realmente respondeu a isso dizendo que, embora as linhas em nossos copos Solo correspondam muito de perto com as medições de líquidos comuns, eles não foram feitos para isso. No entanto, parece terrivelmente coincidente. Talvez a linha corporativa seja evitar qualquer incentivo público ao consumo de álcool. Teóricos da conspiração, sintam-se à vontade para teorizar. Então, aí está. 10 coisas que você não sabia que têm usos secretos ocultos. Você consegue pensar em algum outro exemplo de recursos úteis que se escondem à vista de todos? Se sim, conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!